Fala galera, eu sou o tio Cris, o seu brother da língua portuguesa, esta live sinistra, feita por você e pra você. Hoje eu tenho o enorme prazer de receber ela que é psicóloga e vem fazendo um trabalho fenomenal com jovens no que diz respeito à questão da inteligência socioemocional. Eu estou falando de Joana Paula, que hoje vai abordar um tema extremamente relevante para a atualidade: o enfrentamento das adversidades emocionais por parte dos jovens. Mas, para a gente começar a brincadeira, eu vou chamar ela para poder abrilhantar o nosso momento. Antes, eu quero dizer a você que essa live é um oferecimento da Barber House, a minha, a sua, a nossa barbearia, e da Gutierrez Pizzaria. Sem sombra de dúvidas, ratificada a melhor do ano de 2023, a melhor pizzaria de Parnamirim. Joana Paula, seja bem-vinda à nossa live sinistra aí. Bota a cara! Olá, boa noite, Cris. Muito feliz de estar aqui com você, né? Me sinto honrada com esse convite, é incrível. Como você disse, nós mais cedo nós tivemos a oportunidade de nos conhecer, né? Numa coisa que nós gostamos muito, que temos muito em comum, que é a questão do jiu-jitsu, né? Então, assim, quando você me convidou para esse momento, eu me senti muito grata de estar aqui. Então, boa noite a todos. Boa noite. Eu que agradeço, né, pelo fato de você estar aqui compartilhando um pouco do seu conhecimento com a gente, abrilhantando, né, no nosso momento. Muitíssimo obrigado por ter reservado na sua agenda. Eu sei que essa agenda de psicóloga, né, é muito atarefada, né, e você ter reservado esse momento para estar aqui, contribuindo com a expansão da nossa consciência é algo, assim, fenomenal. Muitíssimo obrigado. Joana, a gente aqui não é fofoqueiro não, tá? Mas a gente adora saber da vida dos outros. Fala pra gente aí, Joana, quem é você? Olha, eu sou uma mulher negra, eu tenho 30 anos, talvez não, com certeza daqui a 2 meses eu terei 31, né? Tô aí Eita. 30 e sou psicóloga formada há 6 anos pela Unifacex, tenho especialização em psicologia social, tenho especialização de genética e psicossomática humanista, que é pelo Instituto de Psicologia Corporal, lá de Lisboa, da Maria Del Mar, né? Tenho esse prazer de dizer que fiz esse intercâmbio, né, durante a pandemia de forma online, pessoal lá em Portugal e eu aqui pelo computador junto com eles, pude estudar, né, no Instituto em Portugal. E eu curso especialização internacional em análise bioenergética, né? Inclusive, eu estou já na etapa final dessa especialização, dessa formação internacional. Nesse fim de semana estarei em Recife, né? Em aula presencial lá, sendo avaliada pelos mestres, né? Em busca do título de analista internacional, né? Porque já fiz a etapa do Brasil, então a etapa do Brasil já cumpri, né, em análise bioenergética, agora falta a etapa internacional que eu vou, já estou na reta de concluir, né? Deixa eu ver o que mais. Falei da perspectiva profissional, né? Deixa eu falar para você que eu sou nordestina, sou do interior do estado do Rio Grande do Norte, uma cidade bem pequena, chamada Rafael Godeiro, é próxima de Patu, Martins, você já deve ter ouvido falar dessas cidades. Então, é bem lá no interior. E eu sou capoeirista há 4 anos. Tive o prazer de conhecer a capoeira quando eu trabalhava no CRAS Quilombola, aqui em Parnamirim, né? Eu tive o mestre professor Iso, que ele me apresentou, ele trabalhava com a capoeira lá no CRAS, com as crianças, e aí eu conheci a capoeira e ele viu em mim, né, uma capoeirista de Angola, e desde então eu sou capoeirista e levo a capoeira para onde eu posso. Inclusive tá aqui, ó, esse aqui é meu berimbau. Eita, daqui a pouco faz o tens que tem pra gente aí. E aí eu faço jiu-jitsu também,
Caraca, então você é bastante coisa, né? E esse negócio aí de bioenergética e tal, daqui a pouco você vai falar um pouco mais pra gente sobre esse negócio aí que eu fiquei curioso. E a galera também, com certeza, que tá aqui nos assistindo, com certeza ficou curioso também. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Joana, pela moral que você tá nos dando, né? E um tema, né, muito assim relevante. Algumas pessoas ficam até com receio, né, de falar, porque envolve questões emocionais, né, e tal, e envolve enfrentamento, né, ou seja, enfrentar essas adversidades, né, mas vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. E assim, para a gente contextualizar, né, a nossa discussão, você poderia esclarecer uma coisa para a gente? Quando se fala em questões emocionais, é o mesmo que se falar sobre questões psicológicas do indivíduo ou tem alguma diferença? Eu vejo como as questões emocionais tendo a ver com o que a pessoa, o que o sujeito, que o indivíduo sente a respeito de algo. As questões psicológicas, pelo que eu entendi da tua pergunta, me parece algo mais comum no sentido de o que são questões psicológicas? São o que eu observo daquilo e com o meu mundo interior eu construo em mim aquela percepção e a partir dessa percepção é que eu vou sentir as questões emocionais. Ficou complicado de entender? Entendi. É como se o psicológico fosse algo mais perspectiva mais o que mais técnica e o emocional algo mais assim intrínseco a sentimento, a como o indivíduo responde às coisas, mais ou menos assim? Isso. As questões psicológicas são é o nosso, digamos, o nosso aparelho de como a gente absorve as questões enfim, da lida, da vida, o que a vida traz. E as questões emocionais, não quer dizer que não tem a ver, mas as questões emocionais são como eu respondo aquilo que eu estou absorvendo. Entendi. Não sei se eu consigo. Não, tranquilo, tranquilo. Show de bola. Tranquilo. Deu pra gente se ligar. Porque a gente ouve muitas pessoas falando e assim, às vezes há pessoas que se posicionam sobre as questões psicológicas e emocionais sem ter competência e habilidade para falar sobre, né? E acaba vomitando um monte de coisas que afetam, né, de forma negativa as pessoas, né? E já era, né? Então, por isso que eu fiz questão de fazer essa pergunta, para a galera ficar ciente de que, embora as questões psicológicas e emocionais elas sejam intrínsecas, né, diretamente ligadas, há uma sutil diferença nessas questões. Então, assim, galera, você que está ouvindo aí, a psicóloga falando, então, assim, tome cuidado quando você for falar sobre essas questões, e principalmente quando for falar sobre as questões emocionais dos outros, né? É uma coisa que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho. Colocação, Cris, que você está fazendo, porque na história da humanidade nós pegamos os conceitos e com a nossa subjetividade, que é o nosso aquilo que a gente tem de diferente, a nossa psique, é o nosso eu. Nós pegamos essas questões e a gente compreende e passa essa compreensão adiante. O que não estou dizendo que de forma nenhuma errado, sabe? Mas acaba que o senso comum ele vai passando algumas informações e não necessariamente essas informações são as informações, como você está dizendo, científica. Por exemplo, eu vejo muita gente falando sobre fulano é psicopata, não sabe nem o que é psicopata às vezes, né? Mas às vezes psicopata é um outro. A pessoa tem uma outra forma de lidar com o mundo, pode ser até enquadrado, digamos assim, em um outro tipo de transtorno, mas aí a pessoa, você está sendo psicopata, você é psicopata. Enfim, aí nessa propagação, muitas vezes, que a gente vai colaborando para o adoecimento psíquico das outras pessoas. Então, achei fundamental essa colocação que você fez, né? Da gente ter cuidado. As questões emocionais,
talvez, eu compreendendo agora que você está adiantou a pergunta, o que eu compreendi é que, às vezes, pode ser que a pessoa esteja querendo dizer a mesma coisa, mas umas dizem questões emocionais e outras dizem questões psicológicas. Tá, ao meu ver, como eu disse, as questões psicológicas, elas são questões mais amplas. E as questões emocionais, que me parece, são como a gente se sente a respeito daquela situação que a minha psique absorveu, e aí eu vou poder, a partir de como eu me sinto, lidar com isso. Entendi. Algo mais subjetivo, né? Isso, acho que agora ficou mais amarradinho. algo mais subjetivo. Perfeito. E vamos conceituar para essa galera. O que são adversidades emocionais e quais você destaca como sendo as mais impactantes na vida dos jovens atualmente? Bom, para falar sobre a juventude, eu acho importante trazer, né, que no Brasil é considerado o adolescente a pessoa que tem 12 anos até 18 anos, né? E uma coisa que eu acho também importante trazer é que essa geração atual, ela tem sido, a meu ver, muito estereotipada negativamente. O que eu tenho observado, né? Eu dou aula a crianças de 11 até 16 anos, tá? Em um colégio aqui na cidade de Parnamirim, com a disciplina de educação socioemocional. E esse é apenas um recorte, tá? Porque também tive experiência com crianças em vulnerabilidade social, nos CRAs, que são Centros de Referência em Assistência Social, que eu trabalhei aqui em Parnamirim. Então, eu acho também importante fazer esse recorte, né? Eu dou aula numa escola particular, com crianças majoritariamente brancas, a maioria, né? E de um poder aquisitivo diferente também, por exemplo, do outro segmento que eu já trabalhei, que são CRAs. Então, eu tive essa oportunidade de ter essa experiência com esses dois recortes que eu estou trazendo aqui. E o que eu observo é que, por mais que existam questões bem diferentes entre esses recortes, existem questões comuns. E o que é comum na questão da adolescência? A adolescência ela é uma fase que muita gente chama de aborrecência. Por que será? Né? O adolescente é uma fase bem crítica da vida do ser humano, porque ele não é nem criança e ele não é nem adulto. Ele está ali no meio. E a adolescência ela traz uma perspectiva de expansão corporal. Como assim, Joana? O adolescente ele sofre uma mudança corporal e psíquica, porque o corpo, e aí entra a parte da análise bioenergética, a gente não destitui corpo e mente. O que acontece na mente acontece no corpo. Né? Então, o adolescente ele sai daquele corpo infantil e mais vulnerável, que é da infância, né? Um corpo que exige cuidados maiores do pai, e vai construindo a sua personalidade, a sua identidade, né? A partir dessa mudança corporal e com referencial psíquico expandido. Como assim, Joana? O adolescente, ele está percebendo que o mundo não é só a família nuclear dele. Que o mundo é que existem grupos nas escolas, grupos diversos, enfim, diversos, não só na escola, mas em outros locais, outras pessoas com outras perspectivas de vida. O corpo do adolescente, como eu já falei, está mudando. E essa é uma questão que ela é uma questão de todos os recortes. Né? O referencial que muda e o corpo que muda. E esse corpo, imagine só, você quiser fazer, você e vocês que estão aqui nesse momento, né, nos assistindo, façam um exercício nesse momento de se perceberem quando eram adolescentes. Né? Era diferente de como vocês estão agora? Como vocês se sentiram?
E aí, percebendo essa diferença, acho que a gente consegue um pouquinho entrar nessa perspectiva da questão das adversidades dos adolescentes. E eu percebo que, se a gente for entrar na questão da negritude, na questão da vulnerabilidade financeira, por exemplo, vão surgir questões como, por exemplo, eu já trabalhei com pessoas, né, em alta vulnerabilidade social, adolescentes que não tinham o que comer. E eu falei muito, frisei muito há pouco a questão do corpo, né? Se é um corpo que precisa crescer, se eu não tenho um básico que é a alimentação, como é que eu vou né, acompanhar esse crescimento corporal que eu não tenho, sendo que por exemplo, meu cérebro, que é o comando do corpo, ele está pedindo, né, mais nutrientes para poder acompanhar o crescimento e isso não está acontecendo. Uhum. Por exemplo, como é que eu vou, falando na questão agora da vulnerabilidade financeira, como é que eu vou, por exemplo, me sentir incluído ou incluída nos grupos se eu não tenho dinheiro para fazer um passeio na escola, se eu não tenho dinheiro para comprar uma farda, se eu não tenho dinheiro para, sei lá, fazer um passeio extra-escola com meus amigos, e aí o grupo inteiro vai e eu não vou, né? Que sentimentos que isso, e sendo que o meu referencial, lembrem, né? Sendo que o meu referencial passou do referencial ser só família nuclear para outras pessoas. Então, eu não estou acompanhando o meu referencial naquele momento. Uhum. Então, essa é uma questão que eu percebo específica nesse recorte, né? Falando sobre as pessoas negras. Existe, muito embora a população negra seja a maioria nesse país, é tratada como sendo minoria, até no nome, né? É minoria, sendo que não é. Mas se eu, por exemplo, tenho nessa época da pandemia, vamos retomar um pouquinho a questão da pandemia. Se eu sou negra e tenho traços negroides, né? Por exemplo, nariz bem de coxinha, né? Como algumas pessoas costumam falar, lábios grossos. Estou numa era em que a internet e as questões de postar estão em alta, que naquela época era o tempo inteiro tela, né? Hoje em dia também, naquela época era mais, porque tela era o que se podia fazer naquela época. Por isso que eu estou retomando isso. E eu tenho um tempo inteiro que está lidando com me ver na tela, sendo que aquilo é pregado para mim, a sociedade prega para mim que o meu nariz não é bonito porque ele não é fino, que os meus lábios não são bonitos porque eles não são finos, que o meu cabelo não é bonito porque ele não é padrão, porque ele não é cabelo liso, né? Como é que eu vou me sentir? Então, você coloque essas questões juntamente com a questão específica que eu falei há pouco, que é geral da adolescência, que é a mudança corporal e a mudança de referencial, e você vai ter um aborrecente. Como as pessoas pregam, né? Gostam de utilizar. E você vai ter um aborrecente, né? E aí eu cheguei nesse ponto porque eu estava falando sobre a estigmatização. Eita, quase que não sai. Estigmatização dessa geração. Né? Eu já ouvi demais muita gente falar sobre os adolescentes dessa geração são muito mimimi, são muito, não consegue colocar nada para frente. E eu não, como eu falei anteriormente, eu não vejo essa geração dessa forma, nunca vi. E defendo essa geração. Eu acho que nem foi à toa que tu me chamou, né? O campo energético já reverberou a minha pessoa para falar sobre essa questão, porque eu acredito piamente. Exato. Eu acredito muito, Cris, sério, nessa geração, porque eu sinto que essa é uma geração que ela não tolera a violência. Não tolera bullying,
muito embora, né, seja uma questão estrutural, mas quando eu digo não tolera, eu digo que é o seguinte, sabe identificar e sabe ir lá e tomar as medidas necessárias. Uhum. Não é? Essa é uma geração que se posiciona, e aí também podem... Eu estou falando muito, Cris, se você... Não, é à vontade, tá tranquilo. Aqui eu, de falar. aqui é à vontade, é a voz que emana do coração, direcionada pela mente, e vai embora. É isso aí. Daqui a pouco a gente vai continuar nos outros tópicos, mas nesse tópico você já está abordando vários outros. Vamos embora. É isso aí. Eu sei que, assim, as redes sociais, elas nos colocam, tiram de nós o nosso tempo, né? E fazem com que a gente exponha, mesmo sem querer e nem sem perceber, na verdade, muitas coisas, inclusive até muitas coisas que podem gerar cancelamento, mas eu vejo como uma pessoa que viu aos 13 anos o computador chegar no Brasil, e eu consegui ter um computador, né, quando eu tinha 13 anos de idade, que, enfim, na cidade, como eu coloquei, era uma coisa muito difícil, e eu tive esse acesso, eu vejo como uma ferramenta fundamental de poder expressar o que se acontece, de poder receber ajuda à distância, que isso não era possível. Por exemplo, quando eu era adolescente, veio chegar uma psicóloga, uma só, na minha cidade, quando eu tinha 16 anos. Não é? E veja só, né, já 2 anos para sair da adolescência. Com todas as questões que eu já falei aqui, com todas as questões, eu só tive acesso a uma psicóloga aos 16 anos, e aquilo mudou minha vida. Né? Foi a partir daí que eu fui buscar fazer psicologia. Então, passei toda uma vida, por exemplo, sem ter internet, o que talvez essa geração não entenda, né? Que não é a sua geração, também você entende como é não ter internet, né? Ter que pesquisar as coisas no livro, não ter como mandar uma mensagem rápida para alguém resolver alguma coisa, né? Então, hoje os problemas são diferentes. Algumas questões são diferentes, né? Uhum. Talvez se colocar demais, ter talvez o que eu posso dizer é que a geração de antigamente era privada da expressão tecnológica, e a geração de hoje não é. Mas talvez a gente tenha que passar a aprender a equilibrar esse uso. Porque o uso da tecnologia é fantástico. Isso aqui, nesse momento, um bate-papo entre um professor de português com muita vontade e uma professora de educação socioemocional com mais vontade ainda, é uma coisa que naquela época a gente não tinha acesso, e hoje as pessoas têm acesso e podem ver das suas casas. Exato. Então, eu acredito muito nessa geração, né? Acho que eu poderia dizer que existe uma certa diferença. Acho que talvez a geração passada esteja bem em circuito tentando acompanhar essa geração nova, e talvez por isso exista tanto essa estigmatização. Mas eu acredito muito e acho que nas próximas gerações muita coisa boa pode vir. Se Deus quiser. A construção dessa, né? Exato. E da construção dessa. Então, E a adolescência é um período assim crucial, né, para o desenvolvimento, manutenção dos hábitos sociais, emocionais, né, importante o bem-estar mental, né, pelo que você está falando. E sim, sobre essa ótica, os hábitos da rotina familiar podem interferir na saúde mental do adolescente? Totalmente. Os hábitos familiares, né? A família, ela, como eu disse, ela é o primeiro grupo no qual um ser humano se insere. Então, é um grupo que vai ser o primeiro referencial ali do ser humano. Na adolescência, o referencial muda, mas não deixa de existir a família como um referencial. Acho que deixar isso bem
frisado aqui para que não me entendam, né, mal. A gente não vai, o adolescente não vai esquecer a família, tá? E aí, a partir desses hábitos que a família tem, podem corroborar ou não, né, com as questões que a adolescência traz. Um exemplo, quero citar um exemplo. Familiares que têm dificuldade em dormir cedo, né? E aí dormem tarde e no nosso corpo existem hormônios específicos no nosso corpo que eles precisam ser restabelecidos, e isso só acontece se a pessoa dormir de 22 horas, né? Então, assim, pouquíssimas pessoas, eu diria, têm o sono regular. E o sono é fundamental para a saúde mental. Sono, e aí já parte para outros hábitos, como alimentação saudável. E aqui eu quero frisar que a alimentação saudável não necessariamente quer dizer... eu não sou um especialista em alimentação, tá? Mas eu digo alimentação saudável que a pessoa tenha, no mínimo, as Alimentações básicas, né? Isso, obrigada por me ajudar. As refeições básicas no dia, né? E aí, a partir dessas refeições, a pessoa vai fazer a manutenção dos nutrientes do corpo, né? O sono, já falei, acesso a esporte, a atividade física, né? Pode ser um esporte ou até mesmo musculação, dentre outras. Isso, para mim, é um tripé fundamental para a saúde mental. Então, se as nossas famílias elas não têm esse hábito, não vai... Imagine que o adolescente ele está ali construindo a personalidade dele, né? E se ele não está tendo esses impulsionadores de saúde mental que ajudem, vai ser bem caótico, e aí é onde entra novamente o estigma da aborrecência. É interessante você falar isso, porque assim, como sou professor, né, lidou com muitos pais, né, muitas mães, né, e às vezes eles chegam reclamando muito dos filhos, e quando você observa de forma superficial algumas atitudes dos próprios pais, você acaba vendo que, caramba, é por isso que esse moleque age dessa forma, por isso que essa menina age assim. Então, assim, às vezes os pais, eles promovem, né, constroem uma rotina familiar que acaba direcionando esse adolescente, né, esse jovem, para um caminho de construção emocional deturpada. Então, assim, ele está eufórico mentalmente dentro de casa, e quando ele sai, né, ele representa o que ele não está tendo possibilidade de ser direcionado em sala de aula. E aí isso a gente consegue observar muito e sentir na sala de aula, né? Então, nós, professores, estamos lidando com diversas questões que envolvem perspectivas emocionais de famílias, de indivíduos, e que acaba afetando o nosso ser profissional e, se a gente não tomar cuidado, o ser pessoal, que é aí que fica muito mais complexo, né? Daí a extrema relevância de se desenvolver políticas públicas para se ter psicólogas dentro das escolas, que é uma coisa que não tem. Você tem psicóloga nas escolas particulares, né, e tal, mas no ensino público você não tem psicóloga. Né? No meu conhecimento, em Parnamirim, tem uma psicóloga na rede pública que ela lida com todas as escolas. No meu conhecimento, né? Então, veja só, uma escola. Para lidar com 40 e poucas, 50, 60 escolas. É enorme. E aí, nos IFs, que já não é no ensino básico, né? Tem uma psicóloga por campus. Por campus, exatamente. O conhecimento que eu tenho também é que na Paraíba tem essa lei, que é uma lei estadual lá, e que lá em cada escola tem, nas escolas públicas, né, tem psicólogos, mas isso não é uma realidade a nível de Brasil. Tá? Então, assim, eu acho muito sensível da tua parte perceber isso e trazer isso, que deveria. É um outro olhar, né?
O psicólogo na escola, ele vai poder identificar essas questões e poder trabalhar ali com o aluno, ouvir, não só ouvir, mas muitas vezes o que aquela criança e adolescente precisa é ser escutado. Me chamou a atenção na semana passada, porque a gente lá na escola está se organizando para fazer um sarau. E aí eu fiquei ajudando a turma do 7º ano que vai fazer sobre redes sociais. E aí me chamou a atenção que uma aluna trouxe, criando a peça que vai fazer no sarau, ela trouxe isso. Que ela trouxe isso, tá? São alunos de, vamos contextualizar, 12, 13 anos. E aí ela trouxe o seguinte: é porque muitas vezes, professora, os pais eles não dão nem atenção para a gente, empurram o celular na gente e a gente fica lá com o celular e depois eles querem que a gente saia e saiba conversar e saiba. E quando ela falou aquilo, eu fiquei assim totalmente chocada por ela estar expressando aquilo, né? Mas feliz dela estar expressando aquilo e da percepção dela de se perceber, porque o se perceber é o que vai fazer com que a gente possa atravessar aquela situação. Então, ela ter trazido conscientemente essa perspectiva, enfim, que pode ser pessoal, pode não ser pessoal, mas, enfim, ao redor dela, de perceber que a tela, ela não, naquele momento, a tela não iria ajudá-la a poder socializar fisicamente, ali já fiquei feliz demais por ela ter tido essa percepção e ter trazido isso. Eu acho que vai ser uma peça bem legal. Que massa! E a gente sabe que quanto mais expostos aos fatores de risco, maior pode ser o impacto na saúde mental dos jovens, né? A gente está falando jovem aqui, gente, mas a gente está falando de uma forma assim, generalizada, tá? Adolescentes, jovens, tá? Eu estou usando o termo jovens aqui no sentido de pessoas jovens, né? 12, 10 anos, 15, 16, 17, 18, jovens, enfim. Jovem adulto também, tá? Jovem adulto também. Mas, lógico que a principal assim, preocupação... a principal preocupação acaba sendo os adolescentes, né? Mas, assim, jovens, né? E, assim, entre os fatores, Joana, que contribuem para o estresse nessa fase da vida, quais que você destaca? Você já falou alguns lá em cima, né? Mas quais você destaca aí? O uso excessivo de telas, a falta de exercício físico, uma alimentação saudável, que leia-se refeições básicas, né? Atividades em excesso. Eu noto que hoje o ócio ele é algo totalmente impensável na nossa sociedade capitalista. Mesmo quando a pessoa se senta para descansar, e isso eu falo na infância, na adolescência, jovem adulto, até pessoas idosas também, porque o idoso de hoje, a pessoa idosa de hoje em dia, muita gente tá, telefone também, sabe, não mexer no telefone. E aí acaba fazendo isso em excesso e não consegue ter o descanso. Por que quando eu digo isso? Como assim não consegue ter o descanso? Mas eu me deito, Joana. Mas eu paro um pouco, eu largo o celular. Mas muitas vezes você para um pouco e seu corpo ele não consegue de fato descansar porque você está ali com um sentimento de culpa porque poderia estar fazendo tal coisa e não está fazendo. E aí você entra nesse looping de nem conseguir levantar para fazer e nem ficar deitado, digamos assim, deitado plenamente. E aí é nesse looping que o corpo ele está funcionando e você não está descansando. E aí a falta de percepção também, que eu falei há um pouquinho, de autocentramento, ela vai fazer com que a gente simplesmente passe pela vida. O tempo vai passando, o nosso corpo vai trabalhando e a gente não tem consciência do que está fazendo e vai chegar um momento que a gente entra em tilt. Que o corpo dá tilt. O corpo vai dando sinais de que é necessário descanso. Por exemplo, é um olho que treme,
Tem gente que, por exemplo, sai mancha no corpo quando está estressado. Tem gente que fere, que sai realmente ferida no corpo. Tem gente que, enfim, sente dor no estômago. Tem gente que somatiza, isso se chama somatização, né? É quando o nosso corpo, ele coloca emocionalmente o que a gente não consegue elaborar e expressar saudavelmente. Aí eu já estou na seara da análise bioenergética, né? Só para contextualizar as pessoas, a análise bioenergética é uma vertente da psicologia corporal, tá? Que foi criada pelo médico estadunidense Alexander Lowen, que hoje não é mais vivo. E essa vertente ela vem da psicanálise, mas é uma vertente mais contemporânea, porque ela trabalha de forma psicocorporal. Como assim, Joana? Eu vou perceber o que é que não está sendo expressado saudavelmente. Quando eu digo expressar saudavelmente se eu sinto tristeza, eu não vou estar pulando de alegria. E aí a gente já faz o link, por exemplo, com as redes sociais. Ninguém posta que está triste. E isso vai gerando uma hierarquização nas emoções. Mas eu falo já da hierarquização. Deixa eu voltar para a questão da análise bioenergética. E aí a análise bioenergética traz essa não expressão emocional como algo que pode adoecer, tá? Mas antes de adoecer, a análise bioenergética traz o corpo e essas tensões corporais que vão sendo criadas ao longo da vida, através das imposições da sociedade, que vão gerando uma cronificação muscular que vai gerar o adoecimento na gente. Caramba, ou seja, assim, corpo e mente tudo ligado, né? Isso, como assim? Vou dar um exemplo prático. Mulher, por exemplo, segundo a sociedade, não deve se sentar de perna aberta. Então, o que acontece? Se você faz, vai menina, fecha essas pernas. Você está corroborando para que existam o quê? O corpo está relaxado. Fecha as pernas, o corpo faz o quê? Se retrai. E aí, quando você se retrai, você vai causar uma tensão muscular nos músculos da pelvis, que pode muito bem gerar disfunções sexuais, pode gerar, enfim, graves adoecimentos, ou até mesmo para não chegar no adoecimento final, por exemplo, pode gerar falta de prazer no sexo, porque o prazer sexual ele engloba muito a pelve, né, por exemplo, e se você tem uma pelve contraída, você não tem uma pelve relaxada, que é uma pelve que vai contribuir para o prazer, né? Então, esse é só um exemplo. É muito comum, por exemplo, o bruxismo, né? São pessoas que têm tensões corporais no segmento que a gente chama de segmento oral, né? E apertam os dentes, não conseguem relaxar. São pessoas que majoritariamente ficam mais com a energia vital mais concentrada na cabeça, não circula pelo corpo todo. Então, a análise bioenergética entra com essa integração, né, do corpo, buscando a flexibilização muscular. E quando eu digo a flexibilização muscular, entenda-se também com a flexibilização psíquica. Como eu disse, não é separado. Né? E aí, com esse trabalho, seu áudio, só John, seu áudio ficou meio falho. Aí, sim. Agora voltou. Pronto, voltou. Sim. E aí, a partir dessa flexibilização, é que a pessoa vai poder ter a sua energia vital circulando de forma livre e potente e vai poder fluir na vida. Uhum. É interessante ouvir você falar isso aí, porque assim, o quanto de informação que a gente não tem acesso, o que acaba inviabilizando
inviabilizando o nosso autoconhecimento. Porque o que você está falando aí é questão de se autoconhecer, né? Conhecer seu próprio corpo, determinados estímulos e impulsos externos, e como que isso acaba nos afetando. Você falou aí, deu um exemplo simples, né, da maneira violenta como muitas meninas são tratadas, né, a partir de perspectivas, vou dizer aqui, machistas e opressivas, que acaba refletindo em questões emocionais que interferem em questões físicas, né? Então, daí a importância que eu agora falo para vocês aqui de se ter um acompanhamento terapeuta, psicológico, para entender o que está acontecendo com a sua mente, com o seu corpo, que você não está acontecendo. Você está sabendo, às vezes a gente faz alguma coisa, está sempre fazendo determinada coisa, de determinado modo, e não sabe o porquê. Então, a psicóloga ela vai te orientar para te dar uma luz em relação a isso aí que você está sentindo, que às vezes nem necessariamente é um problema, né? Mas é uma questão que, se está te atrapalhando, é uma adversidade. E aí eu pergunto uma outra coisa para você que a gente falou um pouco aqui, a gente sente muito isso atualmente. A influência da mídia, ela pode exacerbar a disparidade entre a realidade vivida por um adolescente e as suas percepções ou aspirações assim para o futuro, porque você falou anteriormente sobre pressão, por isso que eu estou te perguntando isso. Sim, pode sim. Se você fica imbuído, né, numa rede social, por exemplo, vou citar o Instagram, né, que é uma rede social que, como eu disse, não tem ninguém triste, né? O Instagram é sempre todo mundo em paisagens incríveis e lindas, né? Nunca ninguém em lugares mais humildes, por exemplo. E se for, mas ali, vou dizer, tá num lugar humilde, mas é mostrando o lugar humilde de forma ostentadora, né? E dentre outras redes sociais que podem nos tirar da simples forma de, por exemplo, não saber conversar com alguém pessoalmente. Porque, veja, eu converso com alguém, na maioria das vezes, digitando. Hoje existe, por exemplo, inicialmente existia um SMS, né? Que começava, era, ixi, nossa, sou antiga. Tá entregando aí a idade aí, hein? Antiga. Eu lembro não desse negócio não, lembro não que era esse negócio. Pedro lembra, você lembra assim, SMS, primeiros celulares, aí era digitando. Hoje consegue se mandar áudio, tá? Mas a maioria das pessoas prefere, inclusive, digitar. E você, para falar pessoalmente com alguém, você não tem como digitar, você tem que falar pessoalmente, né? Então, existe uma habilidade, por exemplo, para você paquerar alguém, para você desenvolver uma conversa, que isso vai se perdendo muito com eu diria, simplicidade mecânica que essas redes sociais elas podem trazer, né? Então, impacta sim. Por exemplo, jogos. Existem jogos que são não só jogos, tá? O celular em si é viciante, o computador em si é viciante, o videogame em si é viciante, qualquer coisa é viciante desde que exista uma pessoa com a probabilidade para ser viciado naquilo, né? Eu, por exemplo, sou viciada no café. Mas eu quero falar especificamente de jogos, que existem casos de pessoas que ficam viciadas em jogos e as pessoas elas passam a viver aquilo como se fosse a realidade da vida delas, né? Jogos que você faz os avatares e aí você vai dar um nome ao personagem, aquele personagem vai viver, e aí você, por exemplo, vamos dizer que um dia tem 24 horas, a pessoa fique 8 horas jogando aquilo. São 8 horas que a pessoa dedicou vivendo a vida de outra pessoa que nem existe, tá? E deixando de viver a sua. Então, isso é algo que é para se pensar. Por exemplo, não só em jogos. Eu fui para esse dos jogos, mas a gente pode pensar em passar muito tempo na rede social.
Outro dia, um cliente meu falou, Joana, eu fico na rede social e eu, de repente, quando eu olho, passou o tempo de fazer as coisas que eu tinha que fazer. E o que você está olhando na rede social, gente? A vida das outras pessoas. Porque você não vai ficar olhando, você não abre para olhar o seu perfil, tá? Muito dificilmente. A pessoa, aí já seria um outro perfil, né? Já seria um perfil narcisista. Narcisista. Mas aí já é uma outra seara que, enfim, um outro aprofundamento. Mas a maioria das pessoas abre a rede social é para você se conectar com outras pessoas, tá? E aí você vai viver a vida de outras pessoas. Então você não está vivendo a sua vida ali durante aquele momento. Né? Pelo menos não com qualidade. Viver com qualidade é sentir o seu corpo, é estar no aqui e agora, por exemplo, não pensando no futuro. O futuro não existe. Tá? O amanhã não existe. O que existe é o hoje. O que existe é o que a gente está vivendo agora. O amanhã a gente nem sabe se chega lá amanhã. É. Né? Então o futuro não existe. Então ir para o futuro também é uma forma de não viver. Que aí a gente ainda, por exemplo, uma diversidade, um transtorno mental de ansiedade generalizada, a depressão, que é a queda na energia vital, né? Já seria, vamos pensar assim, emoções como a tristeza, uma tristeza profunda que não tenha sido vivida com qualidade, né? E aí pode remeter a questões do passado, porque tristeza é uma emoção que tem a ver com reflexão, tá? Ninguém reflete feliz, a gente só reflete se estiver sentindo tristeza. A tristeza, ela vem para isso, né? Eu vou refletir sobre algo que não deu certo na minha vida de alguma forma, alguma perda, enfim. Já falando sobre a hierarquização das emoções, entrando nesse tópico, né? Uhum. Não se vive se não tiver em contato com as emoções. E aí, esse é um grande problema, é a questão da hierarquização das emoções. A hierarquização das emoções é nada mais nada menos que você disser que você disser não, que você viver numa sociedade em que chorar, por exemplo, eu tenho certeza que alguém que está ouvindo aqui, que está nos vendo aqui, ou até mesmo você, já presenciou, por exemplo, alguém chorando em público e um monte de gente correr para não chore, não chore. Ou então não só em público, mas até mesmo em alguma situação da sua vida, alguém começa a chorar e vir outra pessoa dizer que não chore. Se você disser, por mais que você tenha a melhor intenção, se você disser que não chore, você está dizendo não expresse. Uhum. E se não sair saudavelmente, porque digamos que, óbvio que existem pessoas que choram de alegria, de raiva, mas na maioria das vezes o choro vem com uma tristeza. Se você disser que não expresse, você está fazendo o corpo contrair muscularmente, e isso pode desencadear uma depressão, por exemplo, ou até mesmo outros tipos de somatização, como dor no estômago, dentre outras. Né? É importante você falar isso, porque assim, saber lidar com as emoções não é algo fácil, né? Ainda mais assim, para a adolescência, né? Então, essa questão de confusão, de sentimento, tem assolado muito, né, a mente do jovem, né? Tem. Não, não é permitido, né? As pessoas não se permitem, e quem não se permite, não permite o outro sentir também. E assim a gente vai perpetuando essa cultura de empobrecimento da expressão emocional. Uhum. E voltando à questão do significado, né, da função de cada emoção, por exemplo, a raiva é uma... Se a tristeza é uma emoção que as pessoas tratam como negativa, imagine a raiva. A raiva, ela é uma emoção que vem quando você se sente injustiçado. Mas também quando uma pessoa sente raiva, é comum que outras pessoas, não fique assim, não se sinta assim. E aí, a partir desse não se sinta, que você está privando a pessoa, por exemplo, de expressar a raiva de forma saudável. A raiva não...
a expressão da raiva não quer dizer que você vá, por exemplo, machucar alguém, porque a raiva é uma emoção que ela carrega o corpo, tá? Ela carrega. A emoção da tristeza, ela diminui, ela causa uma baixa na energia vital, tá? Que é para a pessoa realmente se recolher e refletir. A tristeza, ela carrega porque... aliás, a raiva, ela carrega porque a raiva é uma emoção que vem quando nós estamos nos sentindo, de alguma forma, injustiçados. Então, a raiva vem nessa perspectiva de carregar o corpo para a gente agir em prol dessa injustiça. Tá? É interessante você falar sobre os sentimentos, que eu lembrei daquele filme. Vai. Qual é o nome daquele que a menina tem vários sentimentozinhos? Qual é o nome do filme? Divertidamente, Aí tem a raiva, aí tem a tristeza, tem... Sabe, aquele filme é sensacional, tanto para criança como para adulto, né? Entender como que funciona, mais ou menos, né? As construções de memória, né? E as questões de sentimentos. Aquelas são as 5 emoções universais, né? Que as pessoas têm, pode ser em qualquer lugar do mundo, mesmo em culturas diferentes. Aquelas emoções são emoções universais que nós expressamos corporalmente da mesma forma, independente da cultura. E aí, se você prestar atenção, mesmo na pessoa, você vai conseguir identificar em até 3 segundos. É muito rápido, tá? 3 segundos, mas é muito rápido. Aquela pessoa vai expressar inicialmente como ela se sentiu. Óbvio que depois a gente investe a nossa máscara social, né? Por exemplo, aquele sorriso social, que fazer tá, tu machucou, ok, não tô sentindo raiva, vamos seguir sendo que tá, né? Mas ali anteriormente, em 3 segundos, a pessoa expressou corporalmente de alguma forma que se sentiu com raiva. E aí vem o nojo, né? Que é uma emoção que as pessoas também tratam como negativa. O nojo, ela é uma emoção fundamental. Não só nossos antepassados tinham essa emoção para identificar, por exemplo, comidas estragadas e não morrer, né? Por exemplo, você faz logo... quando sente algum cheiro que não é, no caso, um cheiro que não é interessante para você, né? Então, vem dessa perspectiva. Mas você pode sentir nojo não só com comidas, com, enfim, cheiros ruins. Você consegue sentir nojo, por exemplo, se alguma coisa é tóxica para você, se algum comportamento de alguém é tóxico para você. Uhum. E a gente até fala, né? Tem um nojo dessa pessoa. Isso, exatamente. Então, o nojo, ele vem como um aviso para algo que é tóxico para você. Pode ser uma atitude de uma pessoa, pode ser uma comida, e etc. Então, é fundamental. Já pensou se a gente não tivesse nojo na vida, a gente se intoxicava e morreria, né? Perderia a vida. Assim como, por exemplo, se a gente não entrar em contato com as tristezas da nossa vida, que vem, nós não refletimos sobre o nosso estilo de vida e a gente não muda. É interessante você falar isso daí, porque eu estou já refletindo numa questão aqui, né? A gente fala muito, né? Como você ouve muitos falar, como você falou, né? Que a galera julga essa geração atual como uma geração que não sabe lidar com as emoções, a geração mimada, imbecilizada e tal. Ou seja, uma geração que não entende esse campo energético que gira dentro de... E acaba se relacionando dessa forma com outros adolescentes também, né? Mas assim, se os jovens de hoje sentem necessidade de serem redirecionados na vida, imagine a nossa geração anterior, que não teve acesso às informações que eles têm. Porque hoje, quando o pai ou a mãe, ele não redireciona o filho, ele vai no Google, ele vai no YouTube, ele pega alguma informação. GPT, que é mais fácil. Exato, Então, assim, ele tem a internet para direcionar. E aí eu também pergunto a você sobre essa questão. Esse acesso a muitas informações pode ser um perigo na questão da constituição emocional do adolescente, porque assim, ele vê
as características, por exemplo, de depressão. Está lá um site que fala. E muitas daquelas características ali pode ser o que ele está sentindo por estar triste, por estar decepcionado por alguma coisa, mas não necessariamente ele está em depressão. E ele absorve isso e, eu estou depressivo. Isso pode ser um perigo também, né? Eu quero frisar aqui hoje nesse espaço, pessoal, vocês que estão vendo esse nosso encontro, né, do não busque diagnóstico nas redes sociais, nas ferramentas de busca, no Google, enfim, qualquer Yahoo, enfim, qualquer um, não façam isso. Por quê? Porque é muito perigoso, tá? Busque um profissional, o profissional irá, não é só aquilo que está escrito especificamente que vai lhe dar um diagnóstico. O profissional ele vai entender você, o seu contexto de vida, com seus recortes, né, sociais, para poder fazer um diagnóstico. Não é algo tão simples, tá? Percebo isso, achei bem relevante essa pergunta, porque esse acesso de informação, ele não vem de uma forma, muitas vezes, cuidadosa. Tá? Na internet se coloca tudo que se quiser colocar. O ChatGPT, por exemplo, é uma ferramenta que eu acho bem legal, mas ela é uma ferramenta que, se não souber utilizar bem, ela é muito perigosa, porque você não sabe a fonte. Você sabe que tem na internet. Uhum. Ele vai fazer a busca, não sei se as pessoas, todo mundo sabe o que é ChatGPT, mas vou contextualizar aqui. ChatGPT é uma ferramenta de busca como o Google, por exemplo, só que é diferente porque você escreve uma coisa, pede uma coisa, ele vai dizer, mas não tem a fonte, tá? Ele vai Ele dar te dá pronto. Ele te dá pronto, ele não vai dizer de onde saiu, não tem lá, só que saiu, que tem na internet em algum lugar. Então isso é muito perigoso. Então, assim, Joana, mas eu não tenho a possibilidade de buscar um profissional, por exemplo, eu não tenho condições financeiras de buscar um psicólogo, o que eu posso fazer? Se você é de Parnamirim, você pode ir no posto de saúde da sua região e pedir para o médico te encaminhar para um psicólogo. O SUS tem psicólogo, tá? Se você tem pelo menos condição de se locomover, você pode buscar ser atendido nas universidades, isso falando do profissional de psicologia, especificamente. Você pode ir nas universidades, lá tem serviços de escolas, por exemplo, na Unifacex, onde eu me formei, tinha o serviço de escola de psicologia e atende pessoas que não têm condições de pagar uma psicoterapia. Por exemplo, você pode usar a internet para buscar um profissional também. Existem pessoas que atendem, que fazem psicoterapia online, né? Profissionais que fazem psicoterapia online. Então, buscar essa chuva de informações, não só nessa perspectiva, tá, dos transtornos mentais, mas informação demais superlota o cérebro, superlota o nosso HD, e nós acabamos perdendo essa perspectiva até mesmo de focar nas coisas. Uma outra coisa que eu acho interessante trazer aqui também é que banalizou-se o diagnóstico do TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A maioria das pessoas hoje está olhando no Google e dizendo que tem TDAH. Eu digo isso porque muita gente vem para mim e diz assim, Joana, acho que tem TDAH. E aí eu falo, o que tu acha isso? E a pessoa, porque eu tenho dificuldade de focar. Mas você faz o quê? Eu trabalho no computador. Certo. Trabalho muitas horas no computador. O computador hoje ele dá, diferentemente de quando iniciou, né, lá atrás, o computador hoje ele dá uma perspectiva de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você consegue estar no seu WhatsApp, você consegue estar fazendo um trabalho, você consegue estar numa reunião. Imagine, são muitas coisas. E aí, com essa, você, por exemplo, o cérebro vai, nessa perspectiva que eu estou falando, o cérebro ele vai aprender a se adaptar, tá? O cérebro é o nosso corpo ele tenta se adaptar a qualquer tipo de situação, e aí o cérebro vai tentar se adaptar àquela chuva de informações, tá? E nessa chuva de informações,
a meta do cérebro agora é, eu consigo fazer várias informações, então eu não preciso ficar só fazendo uma, se eu consigo fazer várias. Então, vai se perdendo essa dificuldade de focar. Vai se perdendo essa capacidade de focar e vai ficando difícil. Eu, inclusive, esses dias eu estou falando isso com propriedade, inclusive, própria, porque esses dias eu estava fazendo uma coisa que eu me percebi, tá? Que eu estava estimulando meu cérebro a não fazer uma coisa específica só, e toda vez que eu ia fazer essa coisa, por exemplo, eu sou gamer, tá, pessoal? Eu gosto muito de jogar videogame. E aí eu percebi que toda vez que eu ia jogar videogame, eu colocava um podcast bacana para escutar. E aí eu me percebi jogando videogame e toda vez botando um podcast para mim escutar, porque eu tinha me acostumado a jogar videogame escutando um podcast. E aí eu percebi que toda vez que eu estava jogando videogame sem o podcast, eu me inquietava de alguma forma. Que eu não estava fazendo o suficiente para o meu cérebro. E veja só, eu estava ouvindo um podcast e jogando videogame. Envolve muita atenção. Bom você ter falado isso, desculpa te cortar, só para não perder a fio da meada, que é uma coisa que eu converso muito com os colegas, porque às vezes eles falam assim, mas fulano tá na aula e tá mexendo no celular, fulano tá não sei o que, o cara só fala assim, fulano tá na aula e tá mexendo no celular, mas ele entrega atividade, ele tira a dúvida, ele responde, então fulano tem a inteligência multifocal trabalhada de forma como lá, sei lá. Porque assim, o que muitas pessoas não entendem hoje é justamente que a gente vive numa geração, como você falou, que o cara tá aqui, o adolescente jovem tá aqui, mas ele tá administrando 5 grupos do WhatsApp, consegue perceber que tá passando lá do outro lado, e tá falando com você ao mesmo tempo. Às vezes tem gente que se incomoda, por exemplo, com uma pessoa que tá aqui conversando e mexendo no celular ao mesmo tempo. Ao olhar superficial, põe a falta de educação e tal, dependendo do contexto, sim. Mas há pessoas que conseguem conversar com você e tá fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Entra nessa questão, principalmente da juventude hoje. Porque, assim, o celular em sala de aula atrapalha se ele não for uma ferramenta que vai viabilizar o estudo ali. Mas, por outro lado, o celular pode ser uma válvula de escape ou, então, um elemento de concentração daquele estudante. Porque ele olha o celular ali, mexe no celular e a distração que ele teria conversando com um colega ou outra coisa, vai para ali e, ao mesmo tempo, ele ouve o professor. Agora, é algo que todos os adolescentes conseguem fazer? Não. Com certeza, tem muitos que sucumbem ao celular e não prestam atenção na aula. Mas eu estou dizendo assim, que é preciso a gente ter sensibilidade de observar esses casos, que não vai ser a maioria, com certeza, mas vai ter um que ele vai conseguir mexer no celular e prestar atenção na aula e apresentar resultado. Né? Olha a complexidade. Eu tô achando que esse papo está ficando bem legal, porque a gente tá falando de diversas perspectivas ao mesmo tempo, né? Da perspectiva adoecedora e da perspectiva de positiva, né? Das questões. É justamente isso, né? Por isso que eu digo, quando for pensar em se autodiagnosticar, procure um profissional. Porque vai que, como você diz, esse celular é algo que está contribuindo, né, para que ele consiga, para que aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto consiga fazer uma atividade laboral. Né? Aí é uma questão que a gente tem sim que ter essa sensibilidade. Tá? Por isso a importância do profissional para poder identificar as questões. Essas questões. Adoecimento, né? E às vezes não é nem só um profissional, né? Às vezes precisa de vários outros profissionais para levantar um determinado diagnóstico ali. E às vezes a gente, no nosso olhar leigo, acaba julgando, né? As pessoas e principalmente os adolescentes. E sob essa ótica agora, eu quero fazer a seguinte pergunta. Se a geração de hoje, ela tá como tá, e a gente, eu digo assim, no geral, há pessoas que enxergam uma geração que, tipo assim, não sabe lidar com essas emoções, é possível a gente pensar que essa geração atual,
é um produto da incompetência da geração anterior? Eu acho isso muito forte. Por que eu falo desse jeito forte? Porque, assim, eu vejo assim, tomando como referência o contexto educacional, vou passar já para tu. Eu vejo muitos pais reclamando dos filhos, mas quando eu pergunto assim, mas e você? Você faz isso? Não. Quando ele fez isso, você fez isso? Não. Aí eu falo, então, você está criando essa criança imbecilizada, você está criando esse adolescente eufórico, você está criando esse adolescente acomodado. Então, assim, tem toda uma perspectiva de falta de cuidado, falta de direcionamento. Eu percebo que há muito, não de forma generalizada, mas principalmente os que reclamam, os pais que reclamam. Há uma falta de estímulo, uma falta de direcionamento e uma exacerbação de cobrança. Ou seja, eu não preparei o meu filho para ser homem, agora ele é homem, vai lá, faz isso, vai lá, faz aquilo, mas ele não ensinou antes, né? Então, vai voltando, né? Essa é a minha perspectiva, né? E aí, é possível pensar dessa forma? Sim, nessa perspectiva, porque o que acontece? Recebi uma mãe que ela me falou assim, Joana, fulana tem uma dificuldade tão grande de socialização que ela é muito fechada, eu me preocupo muito com ela, né? E aí eu olhei assim para ela, para a mãezinha, bem séria, e falei assim, você se acha uma pessoa aberta? Aí ela falou, não. Eu fui explicar toda a questão do referencial, né? Aí eu falei, talvez nós não, nossos filhos não sejam tão diferentes de quem nós somos. Esse é um problema, a gente esquece de como a gente era, né? Nas idades, né? Por exemplo, eu esqueço de como eu, Joana, era quando adolescente e, por exemplo, criando um adolescente, eu vou e jogo muitas vezes as minhas perspectivas, as minhas expectativas, as minhas crenças, as minhas necessidades naquele outro ser humano, né, que tem a sua subjetividade, a sua individualidade, embora seja da mesma família que eu, tenha vindo, por exemplo, de mim, mas eu jogo e eu quero um resultado. Isso acontece, é muito comum, sabe? É muito comum. E é mais uma questão que corrobora para o adoecimento para o adoecimento, para as adversidades emocionais, né? Como a gente quiser chamar, por exemplo. Né? As questões da adolescência, as questões da juventude. Né? Esse choque, né, de gerações que não tinham. Uma não tinha acesso demais a muitas coisas e hoje outra tem excesso de acesso. Então, eu diria que saiu de um 8 para um 80. O desafio que nós temos é buscar equilibrar isso. Não é? Como? Por exemplo, dando borda, o adolescente, o jovem, a criança, o ser humano, no geral, precisa de ter limite. Borda, limite é borda. Vamos pensar nesse quadrado aqui. Eu estou aqui nesse momento porque eu estou dentro de um quadrado. Isso é limite. Né? É constituição de local de onde eu estou. Se eu não tenho borda, eu não estou. Em termos psicológicos, eu preciso ter limite. Tá? Se e aí, isso também é uma coisa que acontece muito, a gente percebe nas relações, principalmente com pessoas que têm dificuldade em dizer não, em colocar limite às outras, elas são invadidas. Não estou aqui querendo culpar a vítima, tá? Enfim, das questões mais de violência, de abuso, mas eu digo de uma perspectiva mais amena. Estou trazendo um exemplo de uma perspectiva mais amena. Se eu tenho dificuldade de dizer assim, por exemplo, Cris, eu só vou poder ficar com você até 9h30. Você vai, e o papo tá bom, você vai. E eu tô aqui sentindo, meu corpo tá retraído, eu não tô querendo ficar aqui, mas eu tô aqui com você, né? Naquele sorrisinho social. Eu não coloquei limite, eu não coloquei borda. E eu tô fazendo o quê? Ultrapassando o meu limite, perdendo a minha saúde,
né, sem ter lhe sinalizado. Muitas vezes, como eu disse, a falta de expressão, de eu poder dizer, não, eu tô com raiva de estar aqui, eu não quero estar aqui. Eu não expressar isso para você me adoece e vai me causar problemas que poderiam não serem causados se eu tivesse expressado bem. Né? Uhum. Não é fácil na nossa cultura. A nossa cultura é anticorpo, é anti-expressão. Não é fácil expressar, mas existe um caminho que a gente pode, né? E a análise bioenergética é um dos caminhos que a gente pode se conectar, né? Não quero colocar nada nunca como único caminho. A psicologia corporal em si tem várias vertentes. A psicologia geral em si tem várias vertentes. E não existe só a psicologia como caminho de, de autoconhecimento. Enfim, existem outros caminhos. Então, eu sinto que o desafio é buscar esse equilíbrio. O que eu aprendi, né, na minha geração, que eu posso passar para essa geração de forma saudável, né, sem imposição, e o que eu, geração passada, posso aprender com essa geração. Né? Eu acho que é um caminhar, é uma integração. Muita coisa boa surge dessa geração. Eu tenho tido muito orgulho dos meus alunos, né, do que eles trazem para a sala de aula, do contato que eles têm, da perspectiva que eles têm, que muitas vezes a gente acha que a criança, o adolescente, o jovem, né, não entende certas coisas, mas quando você senta para ouvi-los, você compreende que sim, que eles entendem, que eles têm muito a ensinar para a gente sobre, enfim, o que eu mais gosto nessa geração em si, é a perspectiva de fato de poder estudar sobre coisas e expressar, mesmo que não expresse, por exemplo, mesmo que eu sinta raiva e que eu não possa expressar minha raiva agora, mas eu posso pelo menos botar na internet de alguma forma, né? Isso me deixa um pouco feliz, me encanta, porque é uma forma de expressão. E tem muita gente que vive em lares, ou então nem, às vezes nem tem lá, né? De forma extremamente destituída de capacidade de expressão. E, como você disse, o celular pode ser uma válvula ali para aquela pessoa de alguma forma expressar. Uhum. Eu gosto muito disso, dessa perspectiva. Sinto E, que e falando sobre estímulo e motivação, a gente ouve muito falar, né, que estímulo é algo que vem de interferências externas, motivação é algo interno, mas assim, infelizmente, o que eu observo, né, pelo menos, é que, como falei anteriormente, né, devido à falta de estímulos, muitos adolescentes acabam sofrendo, né, por falta de perspectiva de futuro, né, sucumbe à zona de conforto, tem até a autoestima afetada, e nessa circunstância, é possível que o próprio adolescente, o próprio jovem, ele consiga desenvolver a automotivação, ele consiga ele mesmo se motivar? a gente tem casos de. Eu tenho dado aula de superação, especificamente. Eu estou falando porque foi realmente nas últimas semanas que eu dei aula sobre superação, né? E a gente tem casos de pessoas que têm várias adversidades, mas que conseguem brilhar. Por exemplo, o caso eu sou fã dele, do Cristiano Ronaldo, né? Que é o caso, vinha de uma família grande, né? A mãe dele não tinha e o pai não tinham condições financeiras para criá-los. Ela, inclusive, tentou abortá-lo e ele nasceu mesmo assim. E hoje ele é o que é, né? Enfim, estrela de grande sucesso no trabalho dele, mas batalhou muito para chegar ali, diante de várias adversidades, né? Não tinha nem o que comer direito, o que ganhava mandava para casa para os outros irmãos.
e batalhou e conseguiu, assim como existem várias histórias de superação, tanto de outras pessoas que nem necessariamente viraram estrelas, mas que são exemplos que podem ajudar a motivar, são estímulos, né, que podem ajudar a motivar. É muito importante que, como eu falei da borda, da questão do limite, seja dado, né, pela família, assim como o estímulo. É muito importante que, se, por exemplo, se essa família é uma família que estimula o jovem a progredir de alguma forma, e vamos pensar numa perspectiva saudável, tá? Primeiro a gente fala sobre o saudável, depois sobre o não saudável. Se ela estimula aquele jovem, pode ser que em algumas situações esse jovem não venha a alcançar os objetivos que ele queira, né? Mas se ele tem essa motivação, eu diria que ele já tem 50%. Se ele tem esse estímulo, na verdade, né? Eu diria que ele já tem 50%. Mas é óbvio que nós precisamos querer chegar em algum lugar. Se a gente não quer chegar, não tem estímulo que. Então tem que dar jeito. Se eu quero vou citar até um exemplo pessoal. Não foi por falta de estímulo, eu tenho na minha família 2 primos que são do mesmo pai e da mesma mãe, e um deles sempre estudou bastante, e outro era muito estimulado pelos pais, mas ele nunca seguiu. Para ele terminar, na verdade, ele terminou, ele estudou junto comigo, mas ele acabou terminando o ensino médio fazendo o EJA anos depois. Só para terminar e conseguir um emprego que ele queria conseguir, enfim, ele nunca foi dessa perspectiva. Então, eu quero citar esse exemplo como, por exemplo, o estímulo ele é fundamental, mas ele não quer dizer que a pessoa aquele que é estimulado, que vá atingir um objetivo específico. São muitas questões. Não existe uma determinação que vá, em se tratando de pessoas, né, de comportamento humano. Existem coisas que contribuem, mas a gente nunca vai dizer que uma coisa é assim por causa de outra coisa específica, determinante. Entendi. Esse exemplo, mesmo pai, mesma perspectiva de estímulo, mas ambos foram para áreas totalmente diferentes. Ele, um brilhante vendedor, e o meu outro primo acabou indo para a perspectiva, né, da engenharia ambiental, então, assim, totalmente diferente, mas que com isso eu quero trazer que muitas vezes existe as perspectivas que muitas vezes foram frustradas das figuras paternas e querem colocar para os filhos para suprir essa perspectiva, por exemplo, sendo um médico, estudando, por exemplo, tendo a possibilidade de estudar que o pai não estudou, enfim, colocando essas expectativas que não necessariamente é o objetivo que eu tenho na minha subjetividade para alcançar. E é aí onde muitas vezes acontece o desencontro, né? No caminho acontece o adoecimento, porque um não tá conseguindo o que quer, por exemplo, os pais não estão conseguindo o que querem, estão adoecendo, e o filho também não está conseguindo o que quer, porque ele está com toda uma carga dos pais ou responsáveis deles. Então é bem complicado. E, além da família, Joana, quais outras instituições sociais podem auxiliar o jovem a lidar com as suas emoções e mobilizá-lo a se posicionar ou se reposicionar frente às adversidades sociais? Olha, a escola, se ela tiver uma perspectiva humanista, se ela tiver professores que tenham a possibilidade de trabalhar essas questões. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes as condições que um professor trabalha são condições muito precárias. Mas se o professor tiver a sensibilidade, o querer, né, que é a vontade, e tiver a possibilidade, o ambiente para trabalhar as emoções, é um ambiente que é fantástico, é muito rico.
Na análise bioenergética, existem grupos de movimento, mas em Natal, no momento, eu não consigo dizer que existe um grupo movimento acontecendo. O que é um grupo movimento? É um local onde são feitos em grupo os exercícios psicocorporais da análise bioenergética e, com isso, se trabalha as questões de flexibilização emocional, e a pessoa pode alcançar a potência de vida. Então, seria fantástico, tá? Inclusive, aguardem informações no meu Instagram, que eu estarei aí de primeira mão, primeiríssima mão aqui no Tio Cris. Calma aí. Dá uma mexida aí no microfone aí que falhou de novo. Oi. Pronto, vai, pronto. agora fala. Acho que foi na hora que você foi falar o negócio, aí o suspense fez. A gente chama de campo energético isso. Em primeiríssima mão, eu gostaria de dizer que eu estarei divulgando, mais tardar na semana que vem, o Grupo Movimento, juntamente com outra psicóloga, Ana Paula Torquato, que também é analista bioenergética, que a gente vai lançar, né? E aí essa é uma perspectiva, né? Vai ter as inscrições, os encontros acontecerão aos sábados, lá na Arte Piscina em Emaús, tá? Que é onde a gente trabalha. E vai ser incrível, é um projeto lindo. Então, essa também é uma possibilidade, tá? É um grupo movimento. As pessoas podem buscar os psicólogos corporais, e não só corporais também, nas instituições públicas, né? Como eu já falei, podem ir nas universidades, vão ter psicólogos que vão atender vocês. Vocês podem buscar, como eu disse, nos postos de saúde das cidades de vocês, se tiver alguém que não seja de Parnamirim, né? Em Parnamirim eu sei que a pessoa vai no posto de saúde e pede para ser encaminhado para um psicólogo, e aí o médico vai encaminhar para um local específico onde tem os psicólogos de saúde de Parnamirim. Mas em outras cidades vocês podem procurar. Vocês podem procurar, inclusive, o CRAS. O CRAS geralmente é o lugar, se chama, é chamado de portas abertas, né? Toda cidade tem um CRAS. É muito difícil que não tenha um CRAS. Toda cidade tem um CRAS. Procurem os CRAS lá, com certeza lá vai ter psicólogos. Por mais que eles não façam psicoterapia, mas eles vão atender vocês psicologicamente e encontrar lá nos CRAS o direcionamento, né? Vão dar o direcionamento para onde vocês tiverem as necessidades de vocês. Inclusive, os CRAs trabalham muito com grupos, né? Que também é um espaço que pode ser um espaço de expressão emocional. Então, acho que os CRAs são dispositivos. Até mesmo os postos de saúde também. Às vezes tem psicólogo lá trabalhando, fazendo grupos com determinadas questões. Por exemplo, Setembro Amarelo é um mês que dá essa maior visibilidade, mas são locais que vocês podem procurar, né? Também. Busquem também online. Se você acha que pode, que tem um ambiente bacana, quando eu digo um ambiente bacana, propício para isso, é um ambiente que tem uma internet estável, é um ambiente que você sinta que tem sigilo, e aí que você consegue fazer uma sessão de psicoterapia, né? Tem profissionais que atendem online, vocês podem buscar esses profissionais, né? Então, são espaços que podem ser utilizados para esse enfrentamento às adversidades. E sobre essa questão aí da psicoterapia aí, emocional, corporal aí, vamos ficar ligado aí, que vai ser uma parada maneira. Eu já estou estimulado e instigado aí a participar desse negócio aí. Quero que você participe desse grupo, se sentir vontade, se sentir chamado. Você, Cris, vocês que estão assistindo a live, se vocês sentem que existem questões que vocês querem, que o corpo de vocês está pedindo um trabalho corporal de exercícios que vão ajudar vocês se conectarem com a potência de vida, se vocês sentem isso, me sigam aí no Instagram e aguardem o lançamento, né, das inscrições para esses encontros grupais. Pega logo o primeiro lote.
E a gente vai estar trabalhando lá, né? Os segmentos do corpo que tem as tensões corporais, e a partir desses exercícios acontecerá a flexibilização, né? Dos músculos, e com isso vai vir as questões emocionais e nós vamos trabalhar essas questões emocionais em grupo. Que massa. Joana, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Já só finalizar Não, aqui. fica à vontade. Inclusive, nesse eu me empolguei falando do grupo. Não tem que passar a informação para a gente. Inclusive, no grupo vai ter consagração do cacau, tá? Pela minha companheira. Isso. A medicina do cacau. A medicina do cacau. Aí eu vou chamar, a gente vai ter que chamar ela. Já temos pauta aí para a próxima live. Negócio de cacau aí. Tem chocolate? Envolve chocolate também? Cacau, chocolate? Envolve a medicina do cacau. Vai ter a consagração do cacau também nesse grupo, e vai ter exercícios da capoeira, porque a capoeira ela é a maior expressão de superação que a gente tem na cultura brasileira, na história do Brasil. A capoeira foi criada pelas pessoas negras que foram escravizadas para superar as condições desumanas de escravidão às quais foram submetidas. Então, nesses encontros, nós também traremos exercícios de capoeira, tá? Mas na perspectiva do contato com o corpo, do limite, porque a capoeira, os exercícios de capoeira, eles trazem essa conexão das pessoas. Para você jogar capoeira, você precisa estar em contato com o outro, precisa estar em contato com a música. Então, traz você para o aqui e para o agora, né? Então, isso foi só uma palhinha do que a gente vai ter lá, né? Aguardem a divulgação do Grupo Movimento e esperarei vocês lá. Que massa, que massa. E estamos chegando ao final do nosso bate-papo delicioso, super empolgante, interessante. E eu gostaria que, em relação aos cuidados da saúde mental, você deixasse algumas orientações aí para a galera, para os adolescentes, para os jovens, né? Em relação a essa questão, como pode ser, o que pode ser feito, né, para cuidar melhor da saúde mental? Uma coisa que eu acho bem importante é aprender a dizer não. Aprendam a dizer não, pessoal. Não precisa ser... Se você tem grande dificuldade em dizer não com alguma coisa específica, vá treinando isso no seu dia a dia, dizendo não a outras coisas e se percebendo como você diz não. Né? A gente não precisa ir já para o palco, não. A gente pode ensaiar algumas coisas na vida. Né? Vai colocando isso nos seus hábitos. Dizer não é muito importante. Tem a ver com limite seu, limite do outro. Isso traz saúde mental. Busquem se alimentar nas refeições básicas do dia. É muito importante que o nosso corpo esteja nutrido, tá? Durmam bem. Durmam cedo, 22 horas pelo menos, tá? Umas 8 horas de sono, quem tem, tá ótimo. Para que o cortisol e outros hormônios eles sejam restabelecidos no corpo e assim você consiga ter um corpo saudável, um eu saudável. Busquem psicoterapia, né? Se você tem alguma questão, alguma adversidade emocional, que não esteja conseguindo se abrir, né, com as pessoas próximas, busque um profissional capacitado. Joana, não tenho condições, né? Que a gente deixou várias possibilidades possíveis, né? Eu fui redundante agora, possibilidades possíveis, com o professor de português. Deixou várias alternativas possíveis aqui hoje, né? Nesse momento de como é que a gente pode buscar a saúde mental, acessar a saúde mental, né? Então, busquem um profissional capacitado, da confiança de vocês e façam terapia. Fazer psicoterapia é um momento único para você, é um momento que você dedica especificamente a você. Você não faz terapia pelos outros, você faz por você. Então, é
possibilidade incrível de poder ter saúde mental. Né? Falei de sono. Pratiquem esporte, pessoal. Fundamental falar isso também. Pratiquem esporte. O esporte vai poder trabalhar com vocês, a atividade física, o esporte vai poder trabalhar com vocês, essa carga que a gente tem, dessa nossa cultura capitalista que prega que a gente tem que estar fazendo coisas o tempo inteiro, então nosso corpo está sempre carregado energeticamente. Se a gente for pensar numa curva aqui de gráfico, a gente vai eu estou falando da carga energética sempre subindo, nunca descarregando. Então, o exercício físico ele vai contribuir para descarregar essa energia que a gente tem, que está em alta, e poder restabelecer a homeostase do nosso corpo. Então, façam isso. E bebam água. Água. Está muito quente para não beber água. Bebam água. Deem um tempo de qualidade com as pessoas que vocês amam, as pessoas que são saudáveis para vocês, né? Estejam em plenitude com elas, que vai dar bom. Foi bom você ter falado em prática esportiva, que eu vou até mandar um forte abraço para um amigo meu aqui, personal trainer, Reuel Felipe, um forte abraço, meu parceiro, e prepara aí a sua área de lazer lá pra gente queimar aquela carne lá no final de semana. Ele sempre me convida, nunca tenho tempo. Quando eu tenho tempo, ele não tem. Mas mandar um forte abraço pro meu parceiro aí. Ele personal, você é professor de português, né? Sem tempo. Sem tempo. Joana, muitíssimo obrigado, tá, por ter abrilhantado o nosso momento, por ter impactado de forma positiva a nossa vida, e tudo que você falou aí foi de extrema relevância. Eu saio dessa live realmente assim, transformado, curioso, né, e estimulado a buscar uma vida melhor, né, por meio da prática esportiva, por meio da busca por cuidados, né, emocionais, né, psicoterapeutas e tal, como eu já falei, eu já faço, né, então foi algo muito, muito legal, e eu creio que para os adolescentes, para os jovens, para os pais que estão nos assistindo, também foi algo muito, 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 muito relevante. Então, assim, muitíssimo obrigado, realmente, de coração, e valeuzaço mesmo por você estar aqui, tá? Compartilhando, né, um pouco do seu vasto conhecimento conosco. Valeu, muito, muito obrigado. Obrigada, Cris. Muito obrigada pelo espaço. Né? Muito obrigada às pessoas que estão dedicando o tempo de vocês para assistir esse momento. Propaguem essa informação. Curtam, compartilhem, é importante. Vamos seguir o canal da Live Sinistra e poder, de repente, não é... Você tá bem, de repente você tá bem, e aí, mas você conhece uma pessoa que não tá bem, né, que precisa dessa informação, que essa informação seria bacana para essa pessoa, vai lá, compartilha com essa pessoa, faz essa boa ação, né, e aí a gente vai propagando a saúde mental para as pessoas. Então, não poderia deixar de estar aqui propagando esse conhecimento, né? E super honrada pelo seu convite. Estamos juntos, tá? Sempre estaremos. Pode contar comigo, porque esse tipo de iniciativa é o tipo de iniciativa que eu acredito que muda o mundo. Então é isso. Valeu, valeu. Um abração e até mais. Tchau, Joana! E essa foi a live sinistra de hoje. Você que nos assistiu, nos acompanhou até aqui, curta o nosso canal, né? Siga, né, o nosso canal, se inscreva, deixe seu comentário, vá lá no nosso Instagram, vá lá no Instagram da Joana que a gente colocou aí, deixe seu comentário, fale o que você achou da live, né? Sugira próximas lives, próximos co-criadores, co-criadoras, para que a gente possa estar aqui compartilhando conhecimento. E essa live é o quê? É sua, é minha, é nossa, é para você e por você. Valeu, um forte abraço e tchau!